Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Eu vou retomar a série de vídeos que eu tenho postado no YouTube e também no Classroom para servir de apoio para vocês em relação às apostilas que eu estou enviando em PDF e sempre comentando também algumas questões que eu fiz em forma de trabalho avaliativo, no qual vocês tiveram algumas dificuldades para responder. Eu saliento antes, a dificuldade de gravação se deve a ruídos externos que continuam. Aqui na minha vizinhança tem um cachorro que late muito, então de quando em quando, inclusive agora está latindo, de quando em quando vai ter interferência no áudio. Peço que vocês relevem esses problemas técnicos para que possamos avançar com o que nos interessa, que é o conteúdo da disciplina. Eu parei com vocês devendo falar um pouquinho sobre a LDB 4024 de 61. Iríamos falar das LDBs. Vamos lá então. 1961 é um ano em que o Brasil é governado por João Goulart. E o Brasil está no contexto de muitas transformações. 61 é aprovada então a nossa primeira LDB, 4024 de 61. É a primeira da história do Brasil. E em que contexto que ela surge? Ela surge no contexto de um processo de redemocratização no país, que tinha iniciado no final de 45, a deposição de Vargas, entre aspas, deposição, e o início do governo Dutra. No governo Dutra, tivemos a aprovação da Constituição de 1946. E essa Constituição, ela estava vigente e ficou vigente, né, durante todo esse processo de formulação da nossa LDB. O que essa Constituição defendia? É uma Constituição das mais liberais até então, muito alinhada ao modelo norte-americano de liberalismo, muito alinhada às liberdades individuais, à noção de direitos humanos. Ela defende esses principais pontos que estavam em alta na segunda metade do século XX, após a decadência ali do nazifascismo. E, enfim, nessa polarização que deu no mundo, nós optamos por uma visão cada vez mais liberal. Nós, enquanto Brasil, um alinhamento ideológico muito próximo dos Estados Unidos, e optamos por fazer a nossa Constituição com esses valores, né? Aqui, para citar alguns, o direito à cidadania, direito a participar, enfim, não entrando nas nuances ali. E assim, o artigo 5º da nossa LDB, da nossa Constituição de 46, estipulava que o país deveria fazer uma LDB. Para que existia essa ordenança? Por que escolher uma LDB? Porque assim, todo país ele necessita ter uma base de uma educação. Da onde que nós vamos partir? Essa é a concepção da época. Não podemos mais depender de decretos, de iniciativas de um estado que faz isso, de outro estado que faz aquilo. Precisamos ter uma lei a nível nacional para que possamos inclusive fiscalizar a educação, saber se ela está funcionando, se ela vai atender aos interesses da nação. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas assim, pelo que estudaram da época, os anos de 46, a década de 60, essas décadas que a segunda metade do século XX é um momento em que o país passa por um processo de industrialização. Então você precisa de uma mão de obra qualificada, o papel da escola ele passa a se tornar mais relevante. Não que a escola não fosse relevante, mas em um país predominantemente agrícola, onde a economia está pautada no campo, as necessidades de formação individual elas são menores do que um país que está passando por um processo de industrialização, né? Na época nós falávamos países do terceiro mundo, hoje nós chamamos de países desenvolvidos, né? Primeiro mundo, Estados Unidos, segundo mundo ali o leste europeu, e o terceiro mundo, esses países que nós chamamos países subdesenvolvidos, também chamado de países emergentes, e o Brasil ele está nesse grupo dos chamados países do terceiro mundo durante a década de 60, e precisava que a sua escola, que a nossa escola, fosse uma instituição capaz de oferecer os valores humanos, né, esses valores do respeito ao outro, do respeito ao diferente, e principalmente atender às exigências de uma economia capitalista
que estava se fortalecendo, né? Apesar desses conflitos ideológicos ali, capitalismo e socialismo, que permeou todos os países durante a chamada Guerra Fria, nós tivemos um alinhamento inicialmente com Dutra ali ao capitalismo. Na época da LDB já estávamos pendendo um pouquinho mais para a esquerda. Então tudo isso exigia uma escola que fosse realmente eficiente em suas funções. Agora, não sei se vocês conseguiram notar por que eu falo sempre o ano, para nós termos uma noção. A Constituição é de 46 e a LDB de 1961. Vocês percebem que há um hiato aí, um espaço de tempo extremamente grande entre a Constituição e a LDB? Por que será que demoraram tanto tempo para aprovar uma lei das diretrizes e bases? Se a Constituição foi feita em 46, por que a LDB demorou tanto tempo para ser aprovada? E a resposta é porque o Brasil, como todo mundo da época, estava cindido em interesses políticos, né? A ideia esquerda-direita nunca foi tão forte como durante esse período. E como essa ideia esquerda e direita, grosso modo, reduzindo assim, estou reduzindo, tá, para fins didáticos, como essa ideia impactou na formulação da LDB? A ideia era a seguinte: o pessoal mais liberal, mais à direita, pretendia uma lei que ela não fosse tão rígida, tão amarrada, uma lei que fosse mais flexível, que permitisse, por exemplo, iniciativas individuais, grupos educacionais com características próprias. Já o pessoal da esquerda queria mais Estado. De que forma mais Estado? Que a LDB fosse uma lei que estabelecesse várias exigências para que qualquer entidade privada que resolvesse atuar no ensino tivesse que seguir regras rígidas. Então a grande discussão é essa. O que nós vamos fazer? Que tipo de lei nós vamos fazer? Uma lei educacional que tem lá os valores nacionais que são quase que irredutíveis, todo mundo tem que seguir aqueles valores? Ou eu vou deixar uma regulamentação mais flexível para que a iniciativa privada use da forma que achar adequada, faça adaptações diferentes? Vou estipular um currículo mínimo ou vou deixar tudo isso solto? São questões de extrema importância, porque a LDB ela tem incidência tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas. E nós vamos ler os artigos mais importantes ali para o nosso estudo sobre a LDB. Eu vou ler e vou comentar, né? OTP, nós não temos como fugir dessa rotina de ler, analisar, interpretar os artigos. Não tem como ser extremamente só falar, é preciso ler mesmo. E então nós percebemos que a visão à direita acabou se sobressaindo um pouco mais, né? Porque você não vê uma lei tão rígida assim, ela não atua de modo definitivo, ela deixa espaço para iniciativa privada, ela deixa inúmeras lacunas para serem preenchidas de modo diferente, permite uma diferença grande entre uma escola pública e uma escola particular. Ali algumas desigualdades são perpetuadas nessa lei. É uma tentativa de romper com as desigualdades, de fazer com que a educação nacional tivesse o nível mínimo, mas em alguns aspectos a LDB ela ficou devendo profundamente. Aspecto de inserção de pessoas mais pobres. Nós veremos aí em artigos como que algumas crianças que não tinham condição de frequentar a escola simplesmente eram desobrigadas disso. Ninguém pensa, vamos fazer um sistema para essa criança frequentar a escola. Se você pegar a LDB, que nós vamos falar dela também, 93, 94, de 96, e não vamos falar das emendas mais recentes também. Se você pegar a LDB atual, você não vai ver em momento nenhum artigo que vai falar, ó, essa criança é pobre e ela está dispensada de estudar. Pobre aqui no sentido de miserável, de não ter condição. Se a criança mora longe, ela não precisa estudar. Na LDB 4024 nós temos essas especificidades, nós temos grupos ali que são destinados quase que exclusivamente para o mercado de trabalho. Então ela é uma LDB, estou falando aqui de maneira mais resumida e mais simplista possível, ela é uma LDB que classifica um pouco as pessoas. O que cada um deve estudar, como deve estudar, e dependendo da tua classe social, dependendo da tua condição financeira,
é o tipo de classificação que você vai receber. Então, as mazelas, o decreto 17.698 de 47, que falava um pouquinho sobre educação, sobre as diferenças, essas mazelas, elas permanecem na LDB 4.024 de 61, que eles não conseguiram simplesmente acabar com a desigualdade, perpetuam na legislação a desigualdade. Daí essas discussões, né? O pessoal mais fervoroso, mais caloroso, querendo discutir politicamente. Porque é preciso que vocês entendam, um dos ambientes mais poderosos na transformação é a escola, né? Se ela for usada adequadamente, é um ambiente poderoso de transformação. A visão da LDB é uma visão do que o país vai ser, da onde vai, para onde esse país está indo. Por isso que o Ministério da Educação tem um papel fundamental na formação das sociedades, e é um papel que você só vai perceber daqui a 15, 16 anos. A aprovação, uma mudança na legislação ela não tem impacto imediato nas nossas vidas, mas as próximas gerações serão afetadas de modo grandioso. Por isso, então, que temos todo esse processo de discussões que vão lá de 46 até 61, né, quase 15 anos, para chegar num texto final. Bom, o que eu expliquei para vocês hoje, nesse primeiro vídeo, para finalizar, e no próximo já entrarei nos artigos. O que eu expliquei? Comentei que a LDB de 61 está no contexto do governo João Goulart, um governo mais voltado para a esquerda, mas que a LDB 4024, ela foi formulada, né, foi promulgada quando da vigência da Constituição de 46, uma Constituição que trouxe a redemocratização para o Brasil. Falei também que nós estamos num contexto de dualidade no mundo, de um lado uma União Soviética, Estados Unidos, o Brasil se posiciona mais do lado do liberalismo, então a nossa Constituição tem muito das práticas liberais. Falei que o nosso país, desde o Vargas, já está com a CSN, agora a Petrobras fortalecendo, então já tem algumas empresas de caráter nacional, multinacionais chegando no Brasil, aos poucos, iriam chegar mais na ditadura militar também. Era preciso fazer uma escola para fornecer mão de obra também para esse desenvolvimento industrial. Começou também com o governo Juscelino Kubitschek, seu desenvolvimentismo ali, né? O lema de 50 anos em 5. Então, todo esse processo de industrialização do Brasil causou uma demanda educacional. Era preciso formar pessoas capazes de se inserir na indústria. Por que a indústria demanda mais educação que o meio rural? Porque o meio rural, nos idos iniciais do Brasil, ciclo da borracha, ciclo do café, não tem muito segredo. Você não tem que aprender tanta coisa. Não estou aqui desmerecendo ninguém, tá? Por favor, até porque eu vim do meio rural. Você não tem que aprender tanta coisa para trabalhar na colheita do café. Agora, para trabalhar nas indústrias, para entender como funciona, as regras, para compreender os maquinários, como interpretar, como agir sobre eles, era preciso de uma educação forte. E a discussão que levou esse período, 46 até 1961, se deve principalmente porque a direita queria uma escola, uma LDB mais liberal, que permitisse iniciativas privadas, que permitisse uma maior variedade de escolas, a depender do gênero, a depender da questão financeira, da questão social, e a esquerda já queria uma LDB mais rígida, no qual o Estado fosse mais controlador. A questão é sempre a mesma, eu quero mais Estado ou menos Estado? Normalmente a esquerda fica com a ideia de mais Estado, pelo menos nesse período reformista. Qualquer dúvida me perguntem lá no Classroom, e eu vou continuar nos vídeos até fechar essa legislação hoje. Próximo vídeo falarei dos artigos da 4024. Espero que tenha entendido o título desse vídeo, Contexto Histórico da LDB 4024 de 1961. Pode postar perguntas tanto no comentário do YouTube como lá no Classroom. Obrigado.